Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Geografia. Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo aí, falando dos aspectos do meio físico da Terra, né? Hoje falando a respeito de um clássico da geografia e da geologia, né? Que é a questão da separação das placas tectônicas, né? Nosso planeta aí formado pelas placas, né? Cerca de 14 placas continentais e oceânicas, né? Dividido nessas 14 placas que até hoje se movimentam, né? Que até hoje se colidem, se afastam, é, provocando, né, a formação de diversos relevos de superfície, né, no nosso planeta Terra, tá? Lembrando que a gente está no livro de vocês, no livro didático, né, na página 164, tá? O livro que nós utilizamos no colégio, tá? E vamos começar a iniciar, né, falando a respeito dessa chamada deriva dos continentes, teoria proposta aí principalmente pelo grande físico, geofísico, né, Alfred Wegener, né? Bom, pessoal, observação dos mapas aí ao lado, né? Terra no futuro, a gente sabe que a Terra ela passou por diversas transformações, né? Dentre elas, pelo menos umas 5 transformações de movimentação de placas tectônicas, né? Antes com os continentes todos unidos e com esses processos ocasionados por forças internas do planeta, né? Principalmente proporcionados aí pelas correntes de convecção advindas do núcleo, fez com que as placas, né, se movimentassem, né, devido a esse vapor e alta pressão vinda das correntes de convecção do interior da Terra, tá? Então, olha só, a observação de mapas aí do século XVI, mesmo contando com muitas imprecisões, né, por conta da cartografia que não era tão desenvolvida na época, levou o cartógrafo Ortelius, de 1527 a 1598, a pensar que os continentes estiveram unidos em algum tempo no passado. A única evidência que ele tinha era a similaridade de formas das costas litorâneas do continente sul-americano e africano, que parece se encaixar aí como um quebra-cabeça. Realmente, né, segundo dados científicos, né, o planeta ele era um único, né, chamado aí de Grande Pangeia, né, como era determinado aí o único continente, as massas continentais totalmente unidas, não havia a abertura e separação dos oceanos, né, por conta da não ainda movimentação dessas placas, tá? E essas ideias elas foram retomadas em 1880 pelo grande geofísico Alfred Wegener, né, que formulou em 1912 a teoria da deriva continental, né, ou teoria das placas tectônicas, como é chamada mais popularmente, né? Segundo essa teoria de Wegener, né, teria existido uma única massa continental, a chamada Pangeia, que se dividiu e se separou, dando origem aos atuais continentes, né? Na realidade, nós tivemos, aos poucos, né, com tratar aí das eras geológicas, né, do período de milhões de anos, foram movimentando, lógico, que essas placas, naquele período que o planeta estava se formando, estava se autodeterminando ali naquele período, né, o que nós chamamos hoje de superfície terrestre, os movimentos eram mais intensos e mais sequenciais, né, ou seja, mais fortes, com grandes erupções vulcânicas, grandes derramamentos de material vindos do interior da Terra, né, a movimentação e a colisão e a divergência de placas eram extraordinariamente fortes, né? Então, teve todo esse processo aí. Outras evidências apresentadas por Wegener, né, incluíam a presença de estruturas geológicas de clima frio em lugares onde atualmente predominam climas quentes. A coincidência dos tipos de rochas presentes na costa sul-americana e africana, nos locais de possível encaixe, né, como demonstrou, e as semelhanças de fósseis nesses lugares. Então, vários aspectos, né, observados dentro de uma pesquisa, analisando essa região que foi separada, segundo a teoria, para observar as semelhanças que existem na questão de rocha, na questão do clima, na questão de fósseis, né, encontrados em ambas as regiões aí, se encaixou dentro desse perfil da afirmação de que havia, né, uma certa aproximação entre essas duas partes aí do continente, tá? O continente sul-americano e o continente africano. Outros geólogos vieram complementar a teoria da deriva do continente, aí, propondo que a Pangeia teria se separado em unidades menores, dando origem ao supercontinente chamado de Laurásia e Gondwana, né?
Por isso que eu falei para vocês que teve diversas, né? Diversas não. Teve em torno de 6 a 5 separações dos continentes, né? Esse processo ainda está em análise e estudo por conta dos geólogos, geofísicos, tá? Bom, supõe-se aí que cerca de 65 milhões de anos atrás, né, início do Paleogênico, né, a América do Sul se separou da África, abrindo ali o Oceano Atlântico, né? O subcontinente indiano se deslocou em direção à Ásia e a América do Norte se separou da Europa e a Austrália e a Antártida se separaram depois, né? Então, houve processo aí que veio provocando diversas separações, movimentações de massas continentais, né, de placas continentais, onde algumas placas elas se divergiram, separando, né, e outras se convergeram, né? Por isso que a gente tem os movimentos convergentes e os movimentos divergentes de placas tectônicas, né? E até mesmo os movimentos transformantes que são de encaixe, né? Nesse lento processo, alguns continentes se chocaram, as suas bordas foram comprimidas, formando grandes cadeias montanhosas, né? Então, a origem dessas grandes elevações de superfície da Terra estão relacionadas justamente com essa colisão de placas tectônicas, tá? Logicamente, a formação de ilhas também estão associadas à separação, né? Com a abertura da base da placa, né? Fazendo com que o material que esteja no interior da Terra venha em direção à superfície, né, e se transforme, se resfrie, formando as ilhas vulcânicas, tá? Quando Wegener formulou essa teoria, ele imaginou que as massas continentais tivessem se arrastado sobre o assoalho oceânico, porém não conseguiu explicar o mecanismo responsável pela separação dos continentes. Lógico que com pesquisas, né, mais recentes, pesquisas bem mais aprimoradas, né, nós tivemos aí que a Terra ela tem uma grande camada aí de vapor elevado, né, que nós chamamos de movimentos de convecção, que faz com que essas placas se movimentem tanto no movimento divergente quanto no movimento convergente, né? Tanto no de separação quanto no de colisão, tá? Foi somente a partir da segunda metade do século XX que novas tecnologias permitiram o conhecimento do assoalho marinho, né, da placa oceânica. Evidências puderam, então, explicar a deriva do continente, a ideia que foi retomada e passou a fazer parte aí das novas teorias, né, que são mais recentes aí, que é essa que eu expliquei para vocês dos movimentos convectivos, tá? Logicamente, pessoal, que posteriormente nós iremos fazer, né, uma análise com material elaborado por mim, né, a respeito dessa questão das movimentações de placas aí, para que vocês entendam melhor a respeito do assunto. Aqui é uma demonstração, né, dos mapas da evolução dos continentes, né? Nós temos aí a Grande Pangeia, né, lá por volta de 250 milhões de anos atrás, no período Permiano. Há 200 milhões de anos atrás, ela se separou, formando aí a Laurásia Golgiana, e continuou até o Jurássico, né, esse processo de separação de continentes. 145 milhões de anos, processo ainda intenso de separação. E há 65 milhões de anos no Cretáceo, ela já estava no seu formato quase que original, atual, né? E somente no Quaternário, né, período aí que teve a era da evolução humana, né? O homem surgiu aí, período Quaternário, né, da era Cenozoica, tá? Nós tivemos aí o surgimento, né, dos continentes no seu formato atual, ok? Então, pessoal, basicamente é esse o conteúdo que eu desejei passar para vocês nesse exato momento. Na próxima aula a gente vai estudar a questão das tectônicas de placas, tá? Então, estarei aqui à disposição de forma online para atendê-los aí da melhor maneira possível aqui no WhatsApp, nesse exato momento, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do conteúdo. Um abraço e até a próxima.